Olá, boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu sou Roseni Batista e esse é o nosso encontro semanal Palavras de Luz. Eu gostaria, para iniciar o nosso momento, de rogar a cada um de vocês que eleve seus pensamentos, que pensem em Jesus, para que nós possamos evocar aqui a presença do Divino Mestre entre nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de luz, de paz, essas vibrações harmoniosas e que Jesus nos auxilie, para que possamos compreender as mensagens que iremos estudar hoje e principalmente que Jesus nos fortaleça para que nas nossas vidas saibamos praticar os seus ensinamentos. Ok, meus irmãos? Hoje eu escolhi para nós o texto de número 1 do livro Vinha de Luz, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto que eu escolhi se chama Quem Lê, Atenda. E ele se inicia com uma fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, versículo 15, e diz assim: Quem lê, atenda. Então vamos ver os comentários de Emmanuel a respeito do texto, né? Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente o conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Meus irmãos, vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto, porque o que ele está nos dizendo aqui, e nós conhecemos com certeza, vocês conhecem, existem pessoas que leem com avidez os textos bíblicos, né? Decoram minuciosamente capítulo, versículo, cada fala, cada livro das Escrituras Sagradas. E aí utilizam isso até como uma forma de promoção da sua própria cultura, né? Não, porque o livro tal, o capítulo número tal, o versículo diz isso e tal. E na verdade, meus irmãos, ok, isso é muito bonito, mas o que Jesus está nos dizendo é para praticarmos. Não é para termos apenas memorizados, decorados os textos bíblicos, mas é para vivenciarmos esses ensinamentos na prática. Mas vivenciarmos de que maneira? De uma maneira boa, porque muitos irmãos se utilizam dos textos bíblicos para julgar e condenar a outros irmãos. E isso também não é o aproveitamento correto dos ensinamentos de Jesus.
quando nós formos fazer uma leitura do Evangelho, o correto, meus irmãos, é que apliquemos aquela leitura a nós mesmos. De que maneira posso eu atender a este ensinamento do Mestre? Como posso eu aplicar este ensinamento na minha vida? Na minha convivência social, com a família, no trabalho, como posso eu experienciar esses ensinamentos? Porque, meus irmãos, o objetivo de Jesus é de nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Então, quando formos ler os textos do Evangelho, aquelas lições belíssimas que Jesus deixou, não vamos pegar esses textos para usar como armas contra os nossos irmãos ou para apontar dedos utilizando o texto como um instrumento de julgamento. Não, vamos aplicar a nós, né? E ver em nós o que nós podemos transformar com o Evangelho do Cristo. E é isso que Jesus quis dizer quando disse: quem lê, atenda. Vamos atender a esses ensinamentos, praticá-los, vivenciá-los. Esse é o convite de Jesus. E essa é a reflexão que eu deixo para todos vocês. E eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz. Até o nosso próximo encontro.